que é bem simples, mas que orienta a disciplina como um todo. Bom, os princípios mais importantes que nós vamos estar estudando hoje aqui é o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio da supremacia do interesse público, junto com o princípio da indisponibilidade do interesse público, formam o que a gente chama de regime jurídico administrativo. Então, são esses dois princípios que vão nortear a atuação da administração pública do ente estatal. O primeiro princípio, gente, quero que vocês prestem atenção, é o princípio da supremacia do interesse público frente ao privado. O que estabelece esse princípio? Bom, como o próprio nome já diz, gente, havendo um conflito entre o interesse público e o interesse privado, prevalecerá o interesse público, o interesse da coletividade, aquele interesse, então, que o Estado busca, que o Estado visa alcançar. Qual que seria uma situação, professora, que você teria como exemplo para me falar, em que o interesse público vai prevalecer frente ao interesse privado? Em que a administração pública poderá limitar o interesse privado para atender um bem comum, para atender o interesse da sociedade como um todo. Bom, um exemplo que nós temos disso é a desapropriação. Na desapropriação, o ente estatal, ele pode entender como algo interessante e algo de interesse público a realização de uma determinada obra. Como nós vimos aqui em Belo Horizonte, a duplicação da Avenida Cristiano Machado. Nesse caso, todos aqueles terrenos de propriedade particular que margeavam aquela avenida como um todo, eles tiveram que ser desapropriados. Ou seja, o Estado, mediante este Instituto da Desapropriação, que é de intervenção na propriedade privada, ele, então, destituiu o particular da sua propriedade, visando alcançar o bem comum, que nesse caso era qual era o bem comum? Nesse caso era a realização daquela obra. Ou seja, ao ente estatal, que deve, então, primar pelo bem comum, que representa esse bem comum, esse interesse público, são dadas algumas prerrogativas, alguns poderes excepcionais em que o Estado poderá limitar o interesse privado para atender ao interesse público. Então, isso é o que diz o princípio da supremacia do interesse público frente ao privado. Quando a gente estuda direito administrativo e quando a gente pensa a matéria, quando a gente pensa no ente estatal, a gente vai estar falando diversos exemplos sobre esse princípio ao longo desse período de estudo que nós vamos estar juntos. Contudo, por hora, eu quero que vocês tenham essa noção da supremacia do interesse público frente ao privado. Vários exemplos a gente vai dar no decorrer da matéria. Bom, mas professora, quer dizer então que o Estado ele pode atuar de forma irrestrita? Sem qualquer tipo de limitação? O Estado ele tem essa prerrogativa, então? Quais são os limites? Pode o Estado intervir na minha propriedade, no meu direito individual a qualquer momento? Não, gente. Existem sim limites à atuação do Estado. É nisso que a gente vem a noção da indisponibilidade do interesse público, que é o segundo princípio que forma o regime jurídico administrativo. Bom, vamos ter em mente que o interesse público ele é indisponível. O agente público não pode dispor do interesse público. O titular do interesse público é o povo. A administração pública somente visa alcançar esse interesse. Ou seja, não pode eu, gestora pública, usar, então, das prerrogativas que o Estado tem para atender o interesse próprio, para atender algo que favorecerá alguém